Olá, meus amores, boa noite. Estamos aqui para retomar as nossas atividades. E nesse semestre, como nós já conversamos um pouco, aula passada, a nossa disciplina é toxicologia geral e clínica, né? Nós vamos ver que a toxicologia é uma disciplina de fundamental importância para nós profissionais farmacêuticos, porque nós veremos também que ela é uma ciência multidisciplinar, que está ligada com outras disciplinas que estão completamente direcionadas com o nosso curso, tá certo? Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa disciplina para que vocês possam ir tomando conhecimento e entendendo melhor qual o nosso principal objetivo no final desse semestre, no final dessa disciplina, tá certo? Então, como eu não tinha enviado para vocês, está aqui a ementa, que nós já falamos aula passada, eu já apresentei para vocês vão ficar com ela salva aí. E nós iremos começar a falar um pouquinho sobre a classificação toxicológica. Então, lembrando que a toxicologia, ela é uma ciência que estuda a interação de um agente tóxico com o sistema biológico. E dessa interação vai aparecer um dano, né? Que esse dano é conhecido como intoxicação. Nós veremos que a intoxicação ela pode ser alimentar, por medicamentos e por diversos fatores, tá certo? Então, a toxicologia como ciência, nós vamos ver que ela só surgiu depois do século XIX. Antes disso, ela era vista como um agente, né, capaz de causar intoxicação, mas não visto ainda como uma ciência. Isso só surgiu após o século XIX, né? Existia a relação, sim, de veneno, de droga, de intoxicação, mas ela não era vista ainda como uma ciência. Então, a toxicologia, como eu já falei para vocês, ela é uma ciência multidisciplinar, né, que ela foi utilizada pela humanidade até antes mesmo de ser declarada como ciência, quando se falava em alimentos que provocavam intoxicação, né, em venenos. Tinha até as mulheres que eram vistas como bruxas, porque preparavam chás, alimentos para seus maridos para ficarem viúvas. Então, no início, ela já era utilizada, mesmo sem ainda ser é, aprovada e vista como uma ciência. Então, após o século XIX, ela foi conhecida como a ciência do veneno, né? Naquele tempo, os reis, eles tinham até, naquele tempo de Alexandre, né, o Grande, eles tinham até testadores de alimentos, né? Colocavam os seus servos para testar os alimentos, para provar se realmente eles tinham intoxicação, provocavam intoxicação ou não. Então, com relação à etimologia, a origem da palavra, ela foi dada muito tempo depois da ciência ser estudada. Então, ela começou a ser estudada desde o surgimento da humanidade. Só que só após o século XIX é que ela foi tida como uma ciência, que era comparada até com uma epidemia, né? Que nós vimos na nossa disciplina passada, a questão de epidemia, que era quando atingia toda a população, né? Uma doença que atingia a população. Então, tantas pessoas, elas eram acometidas por intoxicação, que a toxicologia era comparada com uma epidemia. Era conhecida como uma ciência de domínio das mulheres e das bruxas, né? Por que das bruxas, né? Por conta das feitiçarias, porque eles acreditavam que os venenos eram produzidos, né, por essas mulheres, aquelas mulheres que também tinham o desejo de ficar viúva, né? E esses venenos, eles eram conhecidos como águas de viuvez. Os esposos tomavam essa água e pouco tempo depois, consequentemente, eles vinham a óbito, ou águas de concessão. Então, a toxicologia, só a partir do século XIX, ela surgiu como uma toxicologia analítica, né? Analítica é o quê? Análise para identificar qual tipo de substância, qual tipo de agente provocou a intoxicação, para identificar qual é a substância que atingiu e, consequentemente, apresentou problemas naquele organismo. Então, a toxicologia ela é uma disciplina, é uma ciência fascinante, né? Que além de identificar as substâncias, nós conseguimos identificar até a questão de doses, né? Qual a dose tóxica, qual a dose letal. Então, tudo isso é graças à toxicologia. É uma disciplina que antes ela era oferecida exclusivamente para farmacêuticos, por estudar a química e a biologia consequentemente. Por isso que ela é vista como uma disciplina multidisciplinar. Então, na atualidade, né, hoje não se quer mais punir os
envenenadores, né? Que no caso eram as mulheres que eram tidas como bruxas e utilizavam até pessoas para, antes de ingerir um alimento, elas fazerem uso para comprovar se aqueles estavam ou não envenenados. Mas a toxicologia hoje ela é utilizada para garantir a saúde das pessoas, para saber qual a dose daquelas substâncias pode ser administrada em um medicamento, qual a dose daquele princípio ativo. Com relação à toxicologia nos alimentos, nós vamos ver que existem substâncias que são utilizadas para prolongar o tempo de prateleira, né? O tempo que o medicamento ele vai ficar exposto para o medicamento não, o alimento ele vai ficar exposto nas prateleiras e ainda garantindo a sua qualidade. Então, tudo isso foi graças à ciência toxicologia. Então, hoje o principal objetivo da toxicologia é garantir a saúde das pessoas, evitando que as pessoas possam sofrer intoxicações. Então, na atualidade, a toxicologia ela é dividida em três grandes áreas. A toxicologia química ou analítica, né, que como o próprio nome já diz, vai se basear basicamente e especificamente na análise, né? Nessa toxicologia química, nós vamos ter o desenvolvimento de vários métodos, onde vão ser realizadas diversas análises, né? Onde nós vamos entender o significado dos exames antidoping, né? Qual amostra deve ser utilizada e também fazer dosagens em urina, né? Que nós sabemos que essa questão de substâncias tóxicas, de princípios ativos, de drogas, também podem ser identificadas na dosagem de urina. Temos também, além da toxicologia analítica ou toxicologia química, nós temos a toxicologia clínica, né? Nessa clínica é onde a pessoa passa por um processo de intoxicação e vai haver a necessidade de tratar os organismos vivos e tratar os pacientes após os danos. Aqui, nesse caso, nós podemos ter lavagem gástrica, o uso de carvão ativado. Na toxicologia clínica, vai ocorrer o tratamento dos organismos vivos. E temos também a toxicologia experimental, que é a fase de experimentos, né? Então, nessa fase de experimentos, ainda utiliza sim os animais. Por quê? Porque é visto que nas células nós não podemos ver aquele processo de absorção, distribuição, metabolização e eliminação das substâncias. Então, é impossível testar as substâncias apenas em células. Então, faz-se necessário o uso de experimentos em organismos vivos, que no caso ainda são os animais, né? Só que, diferente de antes, hoje não pode mais acontecer aquele massacre, a morte de muitos animais, como ocorria antigamente. Então, geralmente, a inserção de substâncias ela começa de forma reduzida, até encontrar a quantidade adequada e a quantidade máxima, né, que pode ser utilizada naqueles animais. Então, nós vimos aí que nós temos três grandes divisões da toxicologia. A toxicologia química ou analítica, né, que se refere à análise das amostras, a toxicologia clínica, que é onde vai ocorrer o tratamento dos organismos vivos, e a toxicologia experimental, que é a fase de experimentos que ainda acontece sim em animais. Por quê? Porque as células, elas não sofrem esses processos de absorção, distribuição, metabolização e eliminação. Então, é necessário que ocorra em organismos vivos, que no caso, para testes, para experimentos, são ainda os animais. Então, com relação à toxicologia, ela se refere à manipulação e à aplicação incorreta de inseticidas e outros defensivos que acarreta riscos de intoxicação a curto e a longo prazo ao profissional que o aplica e às pessoas expostas a eles. Nós vamos ver que um grande problema que nós ainda temos nos dias de hoje são a questão dos profissionais, né? Ao ambiente de trabalho, a toxicologia ocupacional. Por quê? Não necessariamente a pessoa, o indivíduo, ela vai entrar em contato com a substância, o princípio ativo e imediatamente apresentar sinais e sintomas, né? Isso pode levar dias, meses ou até anos. Existem até casos de pessoas que vão a óbito por fazer uso de alguma substância e nem sabiam que aquela exposição é que levou ao agravamento do quadro clínico do trabalhador e, consequentemente, do paciente.
Então, com relação aos produtos que temos hoje no mercado, diversos produtos químicos estão destinados ao controle de pragas em ambientes domésticos, sendo que a pesquisa e o desenvolvimento de novas moléculas vem colocando nos últimos anos uma variedade ainda maior no mercado e para os interessados. Lembrando que hoje, né, a quantidade de substâncias que causam intoxicação ela vem sendo reduzida, porque antes as pessoas facilmente elas iam a óbitos por conta da exposição, dos usos de agrotóxicos, né? Agrotóxicos com relação aos agricultores. Então, no mercado, nós temos essas formulações de diversos tipos. As composições elas podem apresentar-se de formas líquidas, pós-molháveis, aerosóis, fumigantes e com relação também elas podem se apresentar na característica de pó seco. Então, no mercado, nossos mercados, nós podemos encontrar essas substâncias em diversas formulações. Com relação à toxicologia de alimentos, né? Pode ocorrer a inserção de conservantes em alimentos? Claro que pode. Para que isso? Para fazer com que, como eu já falei anteriormente, o alimento ele tem um maior tempo de prateleira, ou seja, se ele sem a utilização daquele conservante, ele tem uma validade de 5 dias, ele vai passar a ter uma validade de 10 ou de 15 dias, né? Até quanto eu posso colocar daquela substância, daquele princípio ativo? Então, isso aí vai entrar quem? A toxicologia analítica, que se refere à análise. Até quando o meu produto ele vai servir, né? Quanto tempo ele vai durar na prateleira? Qual é o bem que aquele conservante vai trazer para o meu produto? Vai mudar o sabor? Vai mudar a textura? Tudo isso tem que ser analisado e observado. Se o alimento é para criança, eu posso fazer a inserção de conservantes? Nós sabemos que não, né? Por quê? Porque as crianças elas não têm o sistema imunológico completamente formado. Então, com relação à toxicologia de medicamentos, né? Porque algumas pessoas reagem de maneira tão diferente a determinados medicamentos. Nós podemos perguntar, por que um medicamento ele passa tanto tempo para ele ser produzido e chegar no mercado? É justamente por isso, porque existem diversas pessoas que utilizam o mesmo medicamento e apresentam diversos sinais e sintomas completamente diferentes. Então, por isso que para um fármaco ele ser produzido, ele passa por diversos testes de bioequivalência, biossegurança, biodisponibilidade. Por quê? Porque as pessoas elas podem apresentar diversas reações diferentes fazendo uso de uma única substância, né? E com relação à contratação de profissionais para provarem também que um agente ele não é tão tóxico. Hoje, na toxicologia de medicamentos também exige muito essa contratação desses profissionais para que eles consigam provar que aquela substância, aquele fármaco, ele não é tão tóxico como ele foi visto anteriormente. Com relação à ecotoxicologia, né? Essa ela vai estar relacionada à apresentação de resíduos jogados nos rios e nos lagos que afetam diretamente o nosso ecossistema e que modificam a reprodução também dos animais, né? Qual a substância que está contaminando? Então, a ecotoxicologia é quem é responsável pela identificação dessas substâncias que chegam e contaminam rios, lagos, afetando também o ecossistema, modificando a reprodução de animais e entra aí também a questão de prejudicar a fauna, a flora e da extinção também dos animais, tá certo? Com relação à toxicologia ocupacional, é aquela em que a pessoa ela vai entrar em contato com um agente, uma substância tóxica no seu ambiente de trabalho, né? Ela vem apresentando aí e sendo muito importante para que haja uma mudança e uma correção nas leis e nos órgãos, né? Ela bate frente a frente aí com uma repressão na toxicologia, por quê? Porque tem que assegurar aqueles trabalhadores, né, que eles tenham a utilização de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, para que eles tenham um menor contato e uma menor exposição aos agentes químicos, né? Não é só questão de. Tem pessoas que acham que os profissionais, os trabalhadores, eles estão apenas querendo ganhar uma insalubridade.
Não é querer ganhar uma insalubridade, é saber que ali naquele local de trabalho, no ambiente de trabalho dele, ele está exposto a diversos riscos, principalmente podendo agravar a sua saúde e levar até um óbito, né? Quantos casos nós não temos aí de pessoas expostas a combustíveis, a agentes inorgânicos, a agrotóxicos que podem ir até a óbito depois de apresentarem alguns tipos de câncer, né? Isso é fato. Com relação à toxicologia forense, essa é uma área que vem despertando um grande interesse, né, dos profissionais, principalmente dos farmacêuticos, porque é uma área que o profissional ele vai trabalhar muito também, né? Ele também tem os riscos, porque muitas das vezes as pessoas só pensam no poder aquisitivo, mas não veem, não enxergam a dificuldade e a responsabilidade daquela profissão, porque o farmacêutico que trabalha na perícia criminal, ele também tem que ter estômago. Por quê? Porque ele vai ter que ir para o local, muitas das vezes, onde ocorrem os fatos, para colher os materiais, né? Quando foi aí no ano que nós tivemos Olimpíadas, estava muito em alta a questão da toxicologia forense por conta dos exames antidoping, né, nos atletas, para saber se eles estavam fazendo uso de algumas drogas, algumas substâncias que superpotencializavam os efeitos dos seus corpos, né, fazendo com que esses, no caso de testarem positivo na presença de algumas dessas drogas, eles perdessem e fossem eliminados das Olimpíadas. Com relação à toxicologia do cosmético, quais os tipos de agentes que aceitamos em produtos que vão apenas ser utilizados para nos embelezar? Né? Tem produtos também que causam intoxicação na pele e, dependendo do uso da quantidade, podem apresentar um câncer de pele, levar a um câncer de pele, né? A uma rachadura. Então, tudo isso tem que ser analisado e observado graças depois do surgimento da toxicologia, tá certo? Então, quais seriam os agentes ideais para utilizar nos produtos de beleza? Então, tudo isso é necessário que haja teste para garantir que não vai provocar intoxicação. E ainda tem pessoas que apresentam, né? Assim? Então, como essas substâncias podem atingir o nosso organismo? Através da via oral, dérmica, de mucosas, de cortes e principalmente pela via respiratória, porque através da via respiratória, rapidamente essas substâncias elas conseguem cair na corrente sanguínea. Com relação aos sintomas, as pessoas elas podem ter contato, podem sofrer uma intoxicação e não apresentar nenhum sintoma na hora. Nesse sintoma, como eu já falei para vocês, a pessoa ela pode ser assintomática, outras podem apresentar com dias, meses ou anos, né? Levar meses ou anos após o produto ter penetrado no organismo. Mais comum, né, a apresentação de sintoma quando a pessoa ou o profissional ele tem uma exposição contínua. Com relação à intoxicação, nós temos dois tipos: a intoxicação aguda e a intoxicação crônica. A intoxicação aguda é aquela em que a exposição ocorre uma única vez e tem uma curta duração, né? Exposição única e de curta duração. E a intoxicação crônica é aquela que é consequente de repetidas exposições ao produtos em longas durações, certo? Intoxicação aguda, única exposição de maneira e um tempo curto. Intoxicação crônica, repetidas exposições e de longas durações. O que seria um envenenamento consciente, né? Quando uma pessoa faz um uso de uma substância tentando um suicídio, né? E quando o profissional, ele, de forma acidental, ele também tem uma contaminação, mas ele já sabe que o envenenamento foi por conta daquela substância. Qualquer um desses casos, em qualquer um desses, a intoxicação ela pode ser causada pelas diferentes apresentações, né, dessas substâncias existentes no mercado. E o envenenamento inconsciente é aquele pelo uso indevido, principalmente daquelas pessoas que também não têm, de certa forma, informação, né, que utilizam venenos, agrotóxicos, sem os EPIs, equipamentos de proteção individual, e por ser vítima de ambiente contaminado. Tem pessoas que trabalham com chumbo, com metais pesados, e essas também estão dispostas a ter uma contaminação
crônica. Com relação ao perito, né, que nós falamos, é uma área aí que muitos farmacêuticos almejam. Por quê? Porque não só pelo poder aquisitivo, mas principalmente também, né, pelo poder aquisitivo, mas por ser um trabalho de gratidão que vem chamando, despertando a atenção, porque a curiosidade, né, de saber a causa de uma morte, qual foi a substância que levou a pessoa a óbito, né? Então, tem risco em perito? Tem sim. Difícil de passar no concurso? Muito impossível, nunca. Ganha bem demais, né? Então, tem suas dificuldades? Tem, porque como eu falei para vocês, existem casos que o farmacêutico, ele precisa nadar em alto mar para conseguir chegar no local da cena, né? Locais de homicídio, de suicídio, colher material para análise. Então, tudo isso quem faz é o perito criminal. Pode ser um farmacêutico, como eu já falei, com certeza, né? Através de concursos da Polícia do Estado. A remuneração é altíssima, superior a R$ 10.000. Tem risco? Tem. Precisa ir ao campo, como eu já falei para vocês, tem que ter coragem, porque às vezes é necessário, na maioria das vezes, ir ao local da cena. E lá o perito ele é responsável, ele vai assinar um laudo atestando qual foi a substância que tinha ali. Foi a óbito por quê? Qual a causa? Tinha o quê no sangue? Era cocaína? Era crack? Então, eu, Silmara Tavares Bandeira, atesto que a causa da morte foi pelo uso de tal, e assino e carimbo. Então, é uma profissão também de uma grande responsabilidade. Nós temos vários laboratórios, tanto no Brasil como também laboratórios internacionais, tá certo? Nós temos aqui laboratórios de controles nacionais e internacionais que vão realizar essas análises toxicológicas. Aí é só mostrando, né, como uma forma de incentivo, é um trabalho que é lindo, é gratificante e que a remuneração é maravilhosa. No Brasil, nós temos a Sociedade Brasileira de Toxicologia, né? Eu vou mostrar para vocês e eu quero que vocês acessem o site da Sociedade Brasileira de Toxicologia. Lá vai estar disponível para vocês informações fidedignas, informações de confiança, né? Vai ter várias publicações, tem até livros disponibilizados com conteúdos para aqueles alunos que se identificarem com a disciplina, que quiserem se aprofundar no estudo da toxicologia, que tiverem interesse pela perícia criminal, certo? Então, lá nós temos informações de segurança, nós temos diversas publicações. Os alunos, eles podem até se associar, se já se identificam ou se durante o período adquirirem uma paixão pela essa área, né? E ela é filiada também, esse site da Sociedade Brasileira de Toxicologia, ele é filiada à UTOX, que é a Sociedade de Toxicologia Internacional. Lá, quando vocês acessarem o site, vocês vão ver que eles têm Instagram, Facebook e estão sempre atualizando as informações, certo? Então, tá aí o site www.sbtox.org. Eu quero que vocês acessem. Olhe, lá nós temos notícias, nós temos as filiações, temos até disponibilização de cursos de graduação e pós-graduação voltados na área de toxicologia. Tem os contatos e os alunos que se interessarem, eles podem até se inscrever e fazerem parte dessa associação. Então, no Brasil, a toxicologia, ela é simplesmente fascinante, algo que é quase exclusivo do profissional farmacêutico. E nós precisamos sim dessas substâncias químicas para o dia a dia, nos nossos alimentos, nos cosméticos, nos nossos medicamentos. Essas substâncias são estudadas, né, como eu acabei de falar para vocês, em acidentes para identificar se a pessoa se encontrava em estado, no seu estado fisiológico normal, ou se estava com alguma substância química em excesso no organismo, né? Então, tudo isso é graças aos exames antidoping, tudo relacionado à toxicologia, às substâncias tóxicas. Tá certo, pessoal? Então, hoje era isso que eu queria trazer para vocês e a gente vai se comunicando aqui através do WhatsApp do grupo para que eu possa dizer o que mais eu quero de vocês na aula de hoje, tá certo? Um beijo.